Apesar dos avanços quando a gente fala em tratamento de doenças, infelizmente não houve tantos progressos quando o assunto é saúde mental. No livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, o autor cita que 50% dos alunos da universidade vão ter algum episódio de depressão ao longo do curso. Esse episódio vai ser tão grave que eles precisarão ou trancar o curso ou ter um acompanhamento médico constante. A cada 5 alunos, 4 terão episódios depressivos ao longo dos estudos. E o autor também cita que antigamente, na década de 60, o primeiro episódio de depressão acontecia em média aos 29 anos e meio de idade e agora acontece aos 14 anos e meio. Tem uma autora brasileira que eu gosto muito, a Ana Beatriz Barbosa Silva, e ela tem um livro que se chama Mentes Depressivas. Nesse livro, ela fala que se você tiver um episódio depressivo, a chance de você ter um segundo episódio é de 50%. No caso de um segundo episódio de depressão, a chance de você ter um terceiro episódio é de 70%. E alguns autores afirmam que, tendo um terceiro episódio de depressão ao longo da vida, é certa a chance de você ter mais episódios depressivos, ou seja, a chance é de 100%. 1 em cada 8 americanos toma antidepressivos diariamente e 1 em cada 5 americanos vai desenvolver algum episódio de doença mental ao longo do ano. Eu trouxe muitos dados americanos porque se tem muitas pesquisas na área naquele país, mas falando um pouquinho aqui do Brasil, o Instituto Nielsen afirma que 2 em cada 3 brasileiras se sente sob efeito de estresse constante. E falando em mulheres, 1 em cada 4 americanas, mães americanas, dizem chorar escondidas pelo menos uma vez na semana. Eu falei de tudo isso para dizer que doenças mentais estão cada vez mais comuns, cada vez mais presentes na vida da população em geral. Seligman, que é um psicólogo e grande nome da psicologia positiva, fala que há dezenas de doenças mentais, mas somente 14 delas são efetivamente tratadas e 2 delas curadas com remédios alopáticos e tratamentos de psicoterapia específicos. E é sobre isso que eu estava falando no início desse vídeo. Nós estamos avançando muito quando se fala em remédios, como quando se fala na farmácia, mas nós não estamos ficando mais saudáveis. É isso que as pesquisas nos mostram. Cada vez estamos mais ansiosos, estressados, depressivos. As pessoas estão desenvolvendo síndrome do pânico e outras doenças mentais. Então os pesquisadores começaram a se atentar a isso. Até o Seligman fala muito disso no livro Felicidade Autêntica, em que ele diz que esse fator da psicologia começou a incomodá-lo. Eram muitas pesquisas na área da doença e poucas pesquisas na área da saúde. O que fazer para ter mais saúde mental? Tem uma pesquisa que foi realizada durante 10 anos, entre 1995 e 2005, que foi feita dividindo os participantes em 6 grupos. E esses grupos foram divididos de acordo com o nível de saúde mental. Depois dos 10 anos, o que os pesquisadores atestaram é que as pessoas com uma boa saúde mental ou que aumentaram o nível de saúde mental durante esses 10 anos não desenvolveram doenças mentais. Já as pessoas com pouca saúde mental ou que pioraram o nível de saúde mental durante esses anos foram pessoas que desenvolveram doenças mentais como ansiedade, depressão, síndrome do pânico e estresse. E uma pesquisa mais recente, de 2010, foi visto que pessoas com pouca saúde mental, 10 anos depois, tinham uma tendência maior a estarem depressivas. O por isso que não só o tratamento de doenças mentais é importante, mas também promover saúde mental se torna essencial. E ao mesmo tempo que essas pesquisas vêm surgindo,
Tem uma vertente que traz o quanto hábitos saudáveis promove mais bem-estar, mais felicidade e mais saúde de modo geral. Existem evidências claras que dizem que emoções positivas trazem mais qualidade de vida e longevidade. E isso é algo que eu posso dizer que é novo quando a gente fala em pesquisas baseadas em evidências. Porque antigamente se acreditava que você nasce com um limite de felicidade, então ou você é mais feliz ou você é menos feliz e que você vai ser assim para o resto da vida. Não se acreditava que isso poderia mudar ao longo da sua vida e muito menos que você poderia fazer algo em relação a isso. Mas novas pesquisas dizem o contrário, que pessimistas podem ser mais otimistas, que pessoas negativas podem ser mais positivas e que você pode mudar a forma de ver o mundo e de ver as situações. E essa forma pode ser muito mais leve e com muito mais felicidade. Tem uma teoria chamada Teoria dos 40%, que diz que sim, nós podemos ser mais felizes, mas que nós precisamos escolher isso. E eu já falo mais sobre essa questão de escolha, porque você pode estar pensando que loucura, todo mundo quer ser mais feliz. Mas todo mundo quer, mas você precisa agir para ter mais felicidade. Um dos pontos dessa teoria é que muitas pessoas buscam a felicidade muitas vezes nos lugares errados, por exemplo, em ter mais dinheiro, em ter mais tempo, em ter um parceiro ideal ou os filhos estarem felizes. E isso de fato, segundo a autora da teoria, ela diz que isso de fato traz felicidade, mas é um pouco de felicidade por pouco tempo. Então, não é um fator que realmente vai te deixar muito feliz, são outros fatores. Mas explicando mais essa teoria diz que 50% da nossa felicidade é genético. Então, se você é uma pessoa mais feliz ou uma pessoa mais infeliz, isso está fortemente relacionado à tua genética. Eu preciso dizer que hoje em dia, atualmente, a ciência já evoluiu para nos dizer que a genética sim é importante, mas ela não é um fator crucial. Por exemplo, antigamente se dizia assim: meu pai tem diabetes, minha mãe, meus avós e também alguns tios, então eu não tenho muita escolha, eu vou ter diabetes. E até no livro Super Genes, os autores eles explicam de uma maneira muito clara e muito fácil que sim, genética importa, mas mais importante são os teus hábitos de vida, como você escolhe viver. E falando em psicologia positiva, o Seligman ele fala que algumas coisas elas são muito fortes quando a gente fala em genética, mas que a ciência já comprova que otimismo, que positividade, que timidez a gente pode mudar, pode melhorar. Na aula da pós-graduação, o Robert Kegan falou uma frase que para mim foi inesquecível. O fato da genética importa muito. Então você pode fazer com que uma pessoa seja mais feliz, ou melhor, a pessoa pode se fazer mais feliz. Mas você não pode fazer um ranzinza ser um líder de torcida. Existe ali um limite, porque 50% é bastante coisa. 10% são circunstâncias de vida, ou seja, são as coisas que acontecem na sua rotina, como beleza, como riqueza, ter dinheiro, não ter dinheiro, ter saúde, não ter saúde, estar num dia com autoestima baixa, com autoestima alta. Isso interfere sim na sua vida, mas não é um fator crucial. São coisas que acontecem rotineiramente e você tende a voltar para aquele teu estado de felicidade ou de infelicidade. E daí vem o nome dessa teoria, os 40%. Por que a teoria dos 40%? Porque 40% da sua felicidade são escolhas, são hábitos que você tem no seu dia a dia. E é sensacional, né, pensar nisso. Por isso que a Renata Abreu, que é a autora do livro Felicidade Feminina, ela fala que ser feliz é uma escolha, mas mais que isso precisa ser uma meta. Você precisa se comprometer a ser mais feliz
tendo hábitos no teu dia a dia, tendo uma rotina que te leve a ter mais felicidade. Por isso que nesse vídeo, eu sei que eu já falei bastante coisa sobre o assunto, mas nesse vídeo eu quero falar mais ainda sobre hábitos para ter mais felicidade, assim ter mais saúde mental e prevenir doenças. Não é também só o fato de prevenção de doenças, mas manutenção da tua saúde no aqui e agora. O primeiro ponto é a atividade física. Um estudo feito em 15 países europeus confirmou que a atividade física está relacionada a bem-estar e a felicidade. Quanto mais atividade física você faz, ou se você faz atividade física frequentemente, mais feliz você é. Também, uma pesquisa realizada em Cambridge, com 10 mil pessoas, atestou que as pessoas que fazem algum exercício físico não só são mais felizes, como tendem a ser mais felizes enquanto estão na prática de uma atividade física. Você deve estar pensando que isso é uma loucura, mas a ciência já nos mostra isso. E fazendo um parênteses aqui, eu, como de sedentária, ultramaratonista, eu posso falar que sim, a sensação de estar realizando uma atividade física é muito maravilhosa. Então, nessa pesquisa, eles comparam a atividade física a um antidepressivo natural. E falando nisso, em antidepressivo natural, o autor de O Jeito Harvard de Ser Feliz, que eu já citei para vocês, ele traz mais um estudo muito interessante que analisou o efeito da atividade física em pessoas com depressão. Então, grupos de pacientes depressivos foram divididos em 3 grupos. Esses 3 grupos, o primeiro grupo, os pacientes, eles tomaram antidepressivos. O segundo grupo, os pacientes tomaram antidepressivos e realizaram atividade física. Eram feitas atividades físicas 45 minutos, 3 vezes na semana. E o terceiro grupo, além dos remédios, também teve atividade física. Depois de 4 meses, os 3 grupos melhoraram o nível de bem-estar e felicidade. Então a conclusão é que antidepressivos e atividade física fazem bem para a saúde mental de pacientes com depressão. Mas a grande surpresa foi que 6 meses depois, os pesquisadores analisaram novamente esses grupos e analisaram a recaída, ou seja, se esses grupos tiveram mais episódios de depressão. O primeiro grupo do antidepressivo, ele teve uma recaída, um índice de recaída de 38%. Já o segundo grupo, um índice de recaída de 31%. O terceiro grupo, e aí vem a grande surpresa, o terceiro grupo, que era o grupo de atividade física, teve um índice de recaída de apenas 9%. Ou seja, a atividade física é sim um antidepressivo natural e sim nos leva a mais bem-estar e mais qualidade de vida. A autora de Mentes Depressivas fala que o tratamento de depressão deve seguir 4 pilares: uma equipe multidisciplinar, o paciente estar ligado à espiritualidade ou religiosidade, uma alimentação de qualidade e atividade física. E nesse caso de depressão, a autora é muito enfática em dizer que a atividade física deve ser diária. Trazendo dados mais atuais, uma pesquisa feita o ano passado, em 2020, na Espanha, quis saber como estava a saúde mental das pessoas que estavam isoladas devido à pandemia do coronavírus. E essa pesquisa analisou pessoas que estavam isoladas em casa e estavam sedentárias e pessoas que estavam em casa, mas praticando alguma atividade física. E essa prática de atividade física era o mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E o que se confirmou? Que as pessoas que estavam em movimento, que estavam fazendo alguma atividade física, eram as pessoas mais resilientes, pessoas com mais autoconfiança e pessoas com mais otimismo. Eram pessoas que acreditavam que a situação ia melhorar e pessoas que apresentavam baixos níveis de ansiedade, de estresse e de depressão.
Ou seja, a atividade física influencia diretamente na nossa felicidade, no nosso bem-estar. A Renata Abreu, no livro dela, ela cita um autor que diz que a atividade física é o meio mais rápido de alcançar a felicidade. Segundo item é a alimentação. Estão crescendo as evidências de que a alimentação influencia diretamente na nossa felicidade. Pesquisadores encontraram uma associação de indivíduos que comem mais frutas, verduras e legumes a um nível de bem-estar, de qualidade de vida. Inclusive, as pessoas elas se diziam mais felizes depois de terem, um dia depois de terem comido mais frutas e mais vegetais. As evidências sugerem ainda que uma alimentação vegetariana, com vegetais, com ovos, com frutas, com legumes, mas sem carne, é melhor quando a gente fala em felicidade. Mais recentemente, um estudo foi feito na Austrália com pacientes depressivos. E esses pacientes passaram por uma dieta mediterrânea sem carne. Então, uma dieta com bastante gordura natural, com muitos vegetais, muitas frutas, muitos legumes. E esses pacientes apresentaram uma melhora significativa no bem-estar e no humor. Falando em depressão e alimentação, também no livro Mentes Depressivas, a autora fala que a alimentação é o melhor tratamento natural para pessoas com depressão. Ela diz que é muito importante cuidarmos da saúde do nosso intestino e que a serotonina produzida pelo nosso intestino é tão importante, tão ou mais importante, do que a serotonina produzida pelo cérebro. Para isso, a autora afirma que é essencial evitar açúcares, álcool e também industrializados, ou seja, aquilo que a gente já sabe, uma alimentação com comida de verdade. Terceiro ponto é um sono de qualidade. Um sono ruim está ligado à tristeza, depressão e algumas desordens mentais. A Fundação Nacional Americana, ela orienta que os adultos durmam de 7 a 9 horas por noite. No livro A Dieta da Mente, o autor cita que é importante os adultos dormirem 7 horas por dia, mas não só isso, ou mais importante que isso, é você ter um horário para dormir e um horário para acordar. O autor é enfático em dizer de domingo a domingo, sempre o mesmo horário para dormir e o mesmo horário para acordar. Isso não só te dá mais saúde mental, como previne uma série de doenças. Atualmente, 30% dos americanos dormem em média 6 horas ou menos. E isso tem sido visto como um problema e uma das grandes causas é a luz artificial. 99% da população que vive em países desenvolvidos vive isso ou sofre com isso. Afinal, nós estamos em constante exposição à luz artificial. Nós trabalhamos durante o dia, geralmente, chegamos em casa e o nosso corpo ainda entende que é dia. Afinal, as luzes estão ligadas, a TV está ligada, o celular está sendo usado. Segundo a Ana Beatriz Barbosa, é importante você criar uma rotina para dormir, para que o seu sono seja de mais qualidade. Então, desligar as luzes ou ter luzes mais amarelas, um abajur aqui na sala, um abajur no quarto, isso vai te ajudar bastante. Não se alimentar de comidas pesadas antes de dormir, evitar nicotina, álcool, açúcar depois das 16 horas da tarde e buscar relaxar antes do seu sono, com uma meditação ou alguma prática indicada para isso. Uma dica muito boa é que você anote tudo aquilo que você tem que fazer no dia seguinte, porque a autora fala que você precisa esquecer um pouco as preocupações e só o fato de você anotar, a sua mente sabe que está ali guardadinho, você vai acordar e lembrar das suas tarefas, daquilo que você tem que fazer. Religião. Sim, ter religião aumenta a sua felicidade. Muitas pesquisas atestam que pessoas que têm algum vínculo com alguma religião
são pessoas mais felizes, mas não só isso, pessoas espiritualizadas também são mais felizes. Qual é a diferença? Pessoas que têm alguma religião seguem algumas regras, frequentam templos ou igrejas, convivem com pessoas que pensam, que praticam igual ou muito parecido. Você buscar espiritualidade, não necessariamente você precisa buscar espiritualidade em alguma religião. Você pode buscar espiritualidade naquilo que te faz sentir bem, naquilo que faz sentido para você. Pessoas espiritualizadas normalmente buscam uma conexão com um ser ou com um poder superior. Uma pesquisa feita em 2018 afirma que pessoas que têm algum contato com religião são mais felizes. E os autores até falam que isso pode acontecer porque você está em comunidade ou você está convivendo com outras pessoas. Sobre isso eu já vou falar. Mas também ser uma pessoa espiritualizada ou buscar a espiritualidade de alguma forma também te faz mais feliz. A conclusão dessa pesquisa é: você tendo uma religião ou tendo o lado espiritual trabalhado, faz de você uma pessoa com mais qualidade em bem-estar do que se você não tiver nenhuma crença ou se você não tiver nenhum ritual, nenhum hábito para se conectar com algo que você acredite ser superior ou ser maior. Eu falei em relacionamentos e essa é o quinto item, a quinta questão, o quinto hábito para se ter mais felicidade. Bons relacionamentos. Uma pesquisa feita durante 75 anos, é isso mesmo que você ouviu, durante 75 anos, acompanharam, desde jovens até bem velhinhos, um grupo de participantes. É uma pesquisa feita em Harvard, bem conhecida no mundo da psicologia positiva, e durante esses 75 anos viram quais eram as pessoas mais felizes e quais eram as pessoas talvez não tão felizes assim. E se viu que relacionamentos têm grande importância na nossa saúde. Não é só aquela história de você precisa conviver com pessoas. Não, existe uma pesquisa dizendo que relacionamentos são importantes. E essa pesquisa, ela apontou 3 lições importantes. Primeira delas, relacionamentos são, sim, essenciais. Segunda lição, não importa a quantidade de relacionamentos e sim a qualidade de relacionamentos que você tem. E a terceira lição é que relacionamentos, eles interferem diretamente na tua saúde física. O 6º item, eu tenho certeza que você já ouviu falar, é a gratidão. Pessoas mais gratas ou pessoas gratas, elas têm mais emoções positivas, elas são mais otimistas, elas têm mais saúde física e são mais felizes. Então, praticar a gratidão é essencial para que você tenha mais saúde mental. Na psicologia positiva, costuma-se falar de 3 tarefas, eu posso dizer, que são muito boas para você praticar a tua gratidão. A primeira delas é você escrever todos os dias 3 coisas, 5 coisas pelas quais você é grato. Então, todos os dias pela manhã ou à noite ou no dia que for melhor para você, você parar o seu dia e escrever coisas pelas quais você sente gratidão. A segunda tarefa é você, uma vez por dia, parar o seu dia e escrever alguma coisa pelo qual você é grata, grato, mas não necessariamente naquele dia. Pode ser algo, claro que não vai ser aleatório, mas pode ser algo mais amplo. E a terceira tarefa é você escrever uma carta de gratidão a alguém. Não precisa necessariamente mandar enviar essa carta, mas só o ato de escrever faz você praticar a gratidão e assim ter mais bem-estar e também ficar mais feliz. Que a gratidão seja diária, porque é um fator que influencia muito
muito mesmo na tua saúde mental. O sétimo item é cultivar o otimismo. Pessoas pessimistas são 8 vezes mais propensas a desenvolverem depressão do que pessoas otimistas. O que acontece? O pessimista normalmente ele pensa que aquilo que está acontecendo na vida dele é eterno, vai durar para sempre, que a culpa é dele e que não tem o que fazer em relação àquilo. Já o otimista, ele pensa que aquilo é a curto prazo, que vai acabar, que normalmente é algo que acontece e que, enfim, vai se dar um jeito, as coisas vão melhorar, as coisas vão dar certo. Então, o pessimista e o otimista, eles pensam muito diferente e o otimista tende a ser mais feliz. As pesquisas já atestam isso e, como eu falei anteriormente, o otimismo, a positividade, eles podem ser aprendidos. Existem técnicas para isso, mas você pode se esforçar para ser mais otimista e assim ter mais felicidade e bem-estar. Oitavo é o bom humor. A psicologia positiva fala que ter bom humor está diretamente ligada à sensação de satisfação e de bem-estar com a vida. Só o fato de você sorrir, o fato de você rir, manda mensagens para o seu cérebro e ele acha que você está feliz. Assim ele começa a produzir uma série de substâncias neuroquímicas que, adivinhe só, faz com que você fique mais feliz. Então, o bom humor ajuda muito na nossa felicidade. Na psicologia positiva tem uma tarefa que ajuda você a desenvolver o seu bom humor, que é assim, quando coisas boas acontecerem no seu dia, você imediatamente escrever algo divertido ou engraçado. Elas não precisam necessariamente estarem relacionadas, mas vai fazer com que o teu cérebro já libere todas essas substâncias e que você busque o bom humor inconscientemente. Uma pesquisa mostrou que escrever 3 coisas divertidas, bem-humoradas, enquanto 3 coisas boas aconteceram no seu dia, ou logo depois que 3 coisas boas aconteceram no seu dia, ajuda a desenvolver o bom humor. Eu também falo, e daí aqui é um parênteses, né? Deixando bem claro que só o fato, às vezes, de você assistir um seriado ou ver vídeos engraçadinhos na internet já podem mudar o seu humor e assim, claro, contribuir para a sua felicidade. Mas deixando bem claro que isso é algo que eu percebo e eu até indico para os meus interagentes antes de dormir buscar algo leve, algo que te faça sorrir, porque eu acredito que faz toda a diferença. Nono item é ter mais contato com a natureza. E aqui eu vou trazer uma pesquisa que diz que a gente é mais feliz quando a gente tem mais contato com azul ou verde, ou seja, quando você está vendo árvores, quando você está perto do mar ou perto de algum rio, isso faz toda a diferença. Na Nova Zelândia foi feita uma pesquisa que disse que quando aumenta 1% a área de verde em 3 quilômetros, num raio de 3 quilômetros da onde você mora, você tem uma redução de 4% nos níveis de ansiedade. Ou seja, resumindo, quanto mais verde, quanto mais natureza, menos ansiedade você tem. Um pesquisador, em 1984, ele já ficou atento a isso, porque ele notou que pacientes em hospitais, pacientes que tinham uma visão para a natureza, para algo verde, eram pacientes que precisavam de menos remédios e normalmente ficavam menos tempo nos hospitais, menos tempo de estadia nos hospitais. Também essa exposição a áreas verdes em casas foi associada, não em hospitais, agora em casas, foi associada a menos agressões físicas e menos violência doméstica. Então, o fato de só você morar talvez numa cidade que tenha parques, que tenha mais verde, que tenha uma natureza mais presente, faz com que você tenha maiores níveis de felicidade. Caso você não tenha isso,
buscar essa conexão com a natureza pode te fazer muito feliz e trazer bastante bem-estar. Além de uma promoção de saúde mental, também tem o fato da exposição à luz solar, que hoje em dia os adultos nem sempre estão expostos à luz solar, porque passam o dia todo trabalhando, muitas vezes em locais com luz artificial. E isso os pesquisadores também já atestam, que o fato de você estar exposto à luz tem uma influência direta no teu bem-estar e na tua saúde de modo geral. Até tem um fato interessante do livro Os Segredos da Dinamarca, em que a autora ela é inglesa e ela vai morar na Dinamarca, num país bastante ao norte, e durante uma época do mês, em janeiro, a exposição à luz é de mais ou menos 1h30, das 3 da tarde às 4h30 da tarde. Então ela chega, né, na nova cidade e os dinamarqueses falam para ela: você tem que comprar tal luz para que ela fique acesa na sua casa, para que o teu corpo entenda que é dia, e assim talvez você imite um pouquinho, não é a mesma coisa, mas imite um pouquinho a luz solar e que você então consiga prevenir um pouco de muitas doenças, principalmente doenças mentais. Sobre isso a gente já falou quando eu falei sobre sono, e isso sim faz toda a diferença. Então não só natureza, né, o verde, o azul, mas se você puder 10 minutinhos, 15 minutinhos de um banho de sol, vai trazer mais felicidade. E o último fator, e não menos importante, é a generosidade. Pesquisas apontam que a generosidade faz sim as pessoas mais felizes. Tanto que fazer voluntariado uma vez por semana te traz tanta satisfação como se você mudasse a tua renda anual de $20.000 para $75.000. Ou seja, só o fato de você se doar já ajuda muito para a sua felicidade. Um estudo feito com 2.000 pessoas mostrou que atos de altruísmo e generosidade trazem mais saúde mental e reduzem o estresse. A autora da teoria dos 40%, ela também fala sobre generosidade e ela diz que 5 atos de generosidade ou de gentileza durante o dia já provoca bastante bem-estar. Para testar isso, ela propõe que você escolha um dia da semana, pratique essas gentilezas e assim você já vai se sentir melhor e já vai ter mais saúde. A psicologia positiva, ela foca em trazer tarefas que vão aumentar a tua qualidade de vida, a tua sensação de bem-estar e também a tua felicidade. E nesse vídeo eu procurei mostrar o quanto saúde mental é de fato importante para que você se sinta bem, mas também para que você promova mais saúde física, não só mental, e que você previna uma série de doenças. Quando eu falo aqui em felicidade, eu falo em alguns hábitos que nos deixam mais felizes. Como eu falei de alimentação, como eu falei de sono, como eu falei de atividade física, de gratidão. Se você perceber muito bem, todos esses hábitos, eles podem ser cultivados de uma maneira gratuita. Mas como a Renata Abreu fala no livro Felicidade Feminina, você tem que querer, você tem que escolher ser mais feliz e você tem que praticar isso diariamente. O Seligman, que é um dos grandes nomes da psicologia positiva, ele fala para não haver ilusões. As mudanças não acontecem de uma hora para outra e elas exigem que você se comprometa de fato com aquilo que você se propôs. Mas você se comprometendo, você praticando, você tendo esses hábitos na sua vida, de fato você vai colher os resultados. A Renata Abreu, ela fala que tudo começa com um despertar. O despertar do quanto você quer e do quanto você escolhe fazer agora. E eu espero que esse vídeo, se você chegou até o final, seja um despertar para você, quem sabe fazer melhor ou fazer diferente em nome da tua felicidade e bem-estar. Veja quantas vezes forem necessárias,
Repita e repita novamente, leve para mais pessoas que possam se interessar pelo assunto e muito, muito obrigada. Era isso.